Fala, meu amigo Cadu, que eu sou Wellington. Eu ando fazendo algumas pesquisas sobre o motor, né? E vou fazer um breve overview aqui de algumas ideias que eu tive. São teoria, mas possa ser que funcionem, né? Não vi nem você nem outras pessoas falarem sobre isso. Então eu vou dar um overview aqui nas minhas ideias, tá? Bom, imaginemos que esse aqui é um motor daqueles com cano PVC, né, que a gente constrói. E a gente tem aqui, né, já está dizendo tudo aqui, né, bobina 1, bobina 2 e o rotor, né, com o polo norte, utilizando o polo norte, né, para repulsão. Bom, esse rotor ele vai ter a direção de horário, né, vai girar para cá ou para cá, pode ser também, mas aqui vamos imaginar que ele vai girar no sentido horário. E eu fiz aqui só algumas anotações só para a gente ter como base. Imaginamos que ele tem 1000 rotações com a hélice, né, com peso X, né, 1000 rotações. Ele vai usar 2 rolamentos, ou seja, vai ter atrito de 2 rolamentos. E vai usar 2 bobinas e o consumo dele em 12 volts, imaginemos, seria 200 miliamperes, né? Um esquema razoável aí, só para a gente usar como exemplo. Tá, qual é o pulo do gato aqui? O que é que se perde aqui nesse sistema? Bom, a gente tem 2 bobinas, a gente tem 2 ímãs, né? A gente utiliza os 2 ímãs e utiliza 2 polos da bobina. E 2 polos a gente perde o fluxo magnético, o torque. Como que a gente pode resolver isso? Aí eu bolei essa estratégia aqui. Em vez de a gente ter um rotor, nós teríamos 2 rotores. Aqui, como você está vendo, essa aqui é a mesma coisa do de cima, com a adição de mais um rotor e mais uma bobina. Então, o que é que a gente vê aqui? O primeiro rotor, que é o principal, que eu chamei de rotor master, ele vai girar para a direita, né? Porque o ventilador precisa que gire para a direita. Porém, o rotor slave, ele vai girar no sentido anti-horário, né? Para a esquerda. Por quê? Porque um ímã vai ser norte e o outro ímã vai ser sul. Então, eles vão se atrair, né? E o movimento deles será um só. Então, esse vai girar para cá e esse outro vai girar para cá. Bom, pelas observações que a gente fez lá em cima, nós teríamos 2000 rotações, teríamos 4 rolamentos de atrito e 3 bobinas. O meu consumo seria de 300 miliamperes, porque imaginemos que cada bobina consome 100. Se o de cima tinha 2 bobinas, consumia 200, então o de baixo, teoricamente, vai consumir 300 miliamperes. A transferência de torque é via magnetismo, então eu não precisaria ter uma engrenagem aqui para passar o movimento para esse, tendo em vista que eles já têm uma espécie de engrenagem que é o próprio campo do ímã. Então um atrai o outro e o que gira faz o outro girar. E os rotores eles ficariam sincronizados, porque imagine que eu coloco uma carga aqui, né, mais forte, e esse daqui não tem carga. Pô, mas esse aqui está segurando todo o movimento desse, porque ele tem o campo magnético dele atuando nesse daqui. Então os dois eles sempre vão andar sincronizados. Se houver uma grande desincronia, né, e eu parar esse rotor aqui de vez, talvez esse aqui dê uma volta a mais, mas automaticamente ele também já vai se ressincronizar porque ele não consegue trabalhar, não vai conseguir trabalhar de forma sem sincronia, né? Então ele vai, de qualquer forma, ele vai conseguir entrar em sincronia. Bom, essa é a minha ideia e eu acho essa daqui bem palpável de se fazer. Eu acredito que essa daqui, assim, de forma imaginária, dá para fazer de boa, né? Porque são quatro rolamentos, né? 2 para cada rotor, e dá para fazer de boa. Aí pensando
além disso, e se a gente quisesse duplicar esse sistema aqui para ter mais torque, mais velocidade, com pouquíssima adição de corrente ou de tensão? Aí nós vamos além e temos aqui este modelo. Temos aqui este modelo que vai seguir um modelo parecido com o anterior, porém com 4 rotores. Aí qual é a parte ruim aqui, né? Exatamente a questão dos rolamentos. Então aqui em cima eu já coloquei uma observação. Seriam 8 rolamentos de atrito, só que eles seriam preferencialmente magnéticos, ou seja, não teria atrito. O magnético ele não dá atrito nenhum, né? O rolamento. Nós utilizaríamos 4 bobinas, ou seja, uma a mais do que o anterior. Teríamos 400 mA em teoria, né, de consumo de corrente. E em teoria teríamos também 4.000 rotações, né? Porque com a mesma carga de um rotor, eu tenho agora 4 rotores girando, né, dando força. Então eu teria 4.000 rotações, em teoria, né? O torque seria altíssimo. Por quê? Porque eu tenho uma grande massa de peso em movimento. E o pulo do gato aqui, né, o aproveitamento total do fluxo magnético das bobinas. Então, aqui eu tenho 4 bobinas e os 2 campos delas estão sendo utilizados, ó. Eu não perco nada aqui, de jeito nenhum. Então, os 2 campos eu estou utilizando o fluxo máximo aqui, né? Então, um ímã aqui tem uma diferençazinha, né? Porque, por exemplo, esse aqui gira para cá, né? Em sentido anti-horário. Para esse daqui girar no sentido horário, né? Que é o rotor principal, o rotor que vai estar ligado o ventilador ou qualquer máquina que for utilizar, né? Eu acho que isso aqui já é muito forte para um ventilador. Mas imagine ele tá girando para cá, né? Então, como é que ele funcionaria? Bom, esse daqui repulsaria o ímã, esse daqui, e esse daqui atrairia ao mesmo tempo. Então, o ponto de, como é que eu posso falar, de repulsão, de push, né, de empurrão, vai ser bem aqui, ó, bem nesse meio aqui. Porque é onde eu tenho a repulsão desse e eu tenho a atração desse. Então ele gira para cá. Esse aqui é a mesma coisa, só que é o contrário, né? Aqui é a repulsão aqui e a atração aqui. Então o ponto de push seria aqui, ó. Então ele giraria para cá. Esse daqui é o contrário, né? Giraria para cá e esse aqui para cá. Todos seguindo a mesma lógica. Então ficariam esses 4 rotores girando e eu pegaria o movimento dele com o último rotor aqui, né? Esse daqui ficaria aqui só pegando a gravidade de qualquer um, na verdade, né? Mas dependendo de qual seja, eu mudo o sentido de rotação, né? Mas esse aqui seria o ideal, porque ele gira para cá e fazer esse aqui girar para cá. Então, eu consigo pegar via magnetismo, né? Como isso aqui está girando, isso aqui vai girar também. Então, com isso aqui a gente teria um aproveitamento máximo. A gente volta no problema do atrito, né? Ou seja, são muitos rotores girando, mas aí é que tá, né? Eu vou ter um consumo baixo, um alto torque, um aproveitamento total da corrente que a gente tá colocando nas bobinas. E aqui eu nem falei ainda, nem citei nada sobre reaproveitamento de movimento. Como eu tenho 4 rotores, cada um deles eu posso colocar mais 2 bobinas aqui, uma desse lado, outra desse outro, captando a energia resultante, não é isso? Do movimento. Ou seja, seriam bobinas geradoras. E aqui também mais 2, mais 2 e mais 2. E mais 2 se eu quiser. Então, eu vou ter muito movimento, vou ter muito torque e vou ter muita geração de energia. E o aproveitamento máximo. Isso aqui seria ideal, né? Só que assim, tem um porém aqui. Esse daqui com esse daqui não cola, né? Que são iguais. E esse daqui com esse daqui não cola. Só que eu andei dando uma testada com as mãos, com 2 ímãs, né?
o sentido da rotação desse aqui é um, e desse daqui é o mesmo. Mas quando eles estiverem aqui em lados opostos, né? Aqui de cara um com o outro, eles vão se bater, né? Um vai num sentido e o outro vai no outro sentido. Eu percebi que isso aí é irrelevante, porque a mesma energia, né, em teoria, a mesma energia que dá aquele, como que eu posso, aquela dificuldade dele passar um pelo outro, depois que passa pelo ponto lá principal de força, ele vai ajudar o movimento. Então é como se fosse uma coisa pela outra. Então isso aqui ele vai ter uma dificuldade para se encontrar com esse. Só que quando ele se encontrar, ele vai dar aquele empurrão, né? Porque eles estão dando repulsão aqui um com o outro. Então, no caso é essa parte, né? Quando encontra com essa. Então, ele vai ter uma dificuldade, entre aspas, porque é um pouco, vai ficar um pouco longe, né? Não vai ficar, na verdade, não vai ficar tão longe assim. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Ele vai ficar perto. Porém, quando ele for passar por aqui, ele vai passar com um pouco de dificuldade. Só que quando ele passar pelo ponto máximo de repulsão, ele vai dar uma repulsão. Então vai ajudar no movimento. Então é uma coisa pela outra. Em teoria. Não fiz isso na prática. Então eu acredito que isso aqui é uma ideia muito bacana. Talvez se a gente conseguisse criar uma blindagem aqui no meio, seria ótimo, né? Imagina aí criar uma blindagem aqui para a gente não ter esse tipo de interferência, né? São opções também. Mas eu acho que em teoria dá para fazer. Não sei se na prática dá. Queria saber da sua opinião aí, se isso aqui seria uma coisa viável. Porque eu vou ter muita força, muita repulsão, né? Repulsão é ao mesmo tempo atração, né? Então eu vou ter 4 forças jogando em um rotor. Então segue aí o vídeo, tá? Gostaria de saber da sua opinião. Se isso der certo, bom, a gente tem um novo modelo totalmente inovador, né, de motor magnético com alto desempenho, né? Vou ficando por aqui, valeu e espero o seu retorno.